Querido Deus, Santo e Todo-Poderoso Pai, no nome sem igual, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, estamos vindo, Deus, mais uma vez, para entrarmos na presença do Senhor. Sabemos que na presença do Senhor há fartura, há abundância de alegria. Pedimos-te perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, também das nossas iniquidades. Meu Deus, vem repartir o pão e nos abençoar. No nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. São Mateus capítulo 16, né? Capítulo da chave do reino dos céus. São Mateus capítulo 16 é o capítulo da chave do reino dos céus, onde Jesus entregou a chave do reino dos céus nas mãos de Pedro. A Igreja Católica vem e diz que Pedro foi o primeiro Papa. Eu não vejo na Bíblia chamando Pedro de Papa, não. Eu não vejo na Bíblia, ainda mais se Pedro foi Papa, nós temos que dizer isso 1 milhão de vezes. Pedro era casado. Papa não casa. Papa da Igreja Católica não casa. Então, se Pedro era um Papa, Pedro não era católico, porque Pedro era casado. É a confissão de Pedro. Se alguém ir lá pôr um DVD lá, eu agradeço. E chegando às partes de Cesareia de Filipe, 16:13, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Disse-lhe Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Podemos assentar. O cronômetro aqui. Não estou conseguindo. Que negócio é esse? Agora vai. Amém. Então, sobre quem a igreja está edificada? O Brando explica, né? A Igreja Católica diz que a igreja está edificada sobre Pedro. O irmão Brando diz que os protestantes, de um modo geral, dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. E irmão Brando disse que na realidade não está em nenhum dos dois, nem sobre Pedro e nem sobre Jesus, por causa da pergunta: quem dizem que eu sou? Então a pergunta era: quem eu sou? A resposta é dizer quem era. E o Senhor Jesus disse que Pedro soube aquilo por uma revelação. Então a igreja está edificada sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Não é só sobre Jesus Cristo, mas é sobre Jesus Cristo e quem é Ele. É a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. A interpretação tem colocado a igreja, tem colocado os homens na situação em que eles estão. Então, cada um interpreta para um lado, cada um puxa para um lado, tentando se fortificar. Aí sai as mais
variadas interpretações, todas elas com base na Bíblia, porém com a interpretação errada. Essa mensagem aqui era de Éfeso, no parágrafo 73, a semente dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2, versículo 6, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ora, há dois pensamentos sobre quem eram os nicolaítas. A gente já me deparei com o pastor mesmo da mensagem que não consegue entender isso aqui. Veio dizer que eram seguidores de Nicolau. Irmão Branda vai falar sobre isso aqui. Mas depois irmão Branda vai dizer que não era seguidor de Nicolau. Eu não creio, porque Nicolau era um homem cheio do Espírito Santo. Irmão, se ele tinha o selo do Espírito Santo, ele não pode ser errado. Você receber um dom do Espírito Santo é uma coisa, se você receber o selo do Espírito Santo é outra coisa. Então veja, ora, dois pensamentos sobre quem eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram grupos de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que se tornaram um dos 7 diáconos de Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram mais libertinos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, a fim de dominar a sensualidade, a pessoa tinha que conhecer por experiência toda a sua extensão primeiramente. Naturalmente, eles se entregaram a tal abandono nas práticas corruptas que sua degradação foi completa. Desta maneira, eles aplicaram a si mesmos os nomes do Velho Testamento, que simbolizavam tais extravagâncias, Balaão e Jezabel. Desde que Balaão corrompia o povo e assim os conquistava, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Balaão corrompia o povo e os conquistava. Irmão Bruno disse, foi dito que os nicolaítas faziam o mesmo. Esse grupo, presumidamente, fora expulso de Éfeso e encontrou um lugar onde se estabeleceu em Pérgamo. Mas o problema desta crença é que ela não é verdadeira. Então não está baseado sobre discípulos de Nicolau, não. Irmão Bruno disse, não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Ela é, quando muito, uma tradição. Adotar uma tal crença, tornaria a dispensação de Éfeso absolutamente sem nenhum sustento histórico. Isso não é verdade. Porque o que quer que tenha começado na igreja primitiva, deve continuar em cada dispensação, até ser finalmente abençoada por Deus, ou destruída como uma coisa impura no lago de fogo. Nós temos já que tomar conhecimento de uma coisa aqui, irmãos. Doutrinas são espíritos, influências de espíritos. Uma doutrina falsa, depois que aquilo é motivada por um espírito, aquilo não se acaba nunca mais, aquilo só vai se acabar no lago de fogo. Aquilo só vai se acabar no lago de fogo. Então veja, que esta tradição é verdadeiramente contra a Escritura. Note tão somente Apocalipse 2:2. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Eles então tiveram de expulsá-los. Ora, no verso 6 diz que eles odiavam suas obras. A igreja de Éfeso, a igreja verdadeira. Desta maneira, este
grupo dos nicolaítas continuou como uma parte da primeira dispensação, praticando suas obras. As obras eram odiadas, mas o povo não se tornou impotente. Desta forma, as obras em Éfeso continuaram e se tornaram uma doutrina que irá diretamente para o lago de fogo. Todo que se levanta na terra, primeiro é pensamento, depois é obra e depois vira doutrina. Começa por um pensamento, depois aquilo vira obra e passa a ser doutrina. Irmãos, eu tenho muito cuidado com esse negócio de pensamentos impostos. Os que foram questionar o irmão Peregrino, que o irmão Peregrino não cria na mensagem de irmão Branham. O Peregrino disse, Peregrino foi um dos homens que irmão Branham cita muito. E o Peregrino, o pastor Peregrino, andou muito com o irmão Branham. O pastor Peregrino está vivo ainda. O Peregrino não cria na mensagem de irmão Branham. O Peregrino falou assim: eu creio em tudo que o irmão Branham falou. O que eu não creio é na interpretação de vocês acerca do que ele falou. O que eu não creio é na interpretação que algumas pessoas, que alguns grupos põem. Coisas simples, irmãos, mas vão virando doutrina. Vão virando doutrina, doutrinazinhas particulares de pastores, cujo único objetivo é dividir o povo, separar em grupos. O que eram os nicolaítas? Agora o irmão Branham vai dizer o que eram os nicolaítas. A palavra vem de duas palavras gregas: nikal, que significa conquistar, e laos, que significa o laicalismo. O laico é o sem instrução. No caso, é o membro. O laico é considerado o membro. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo, os leigos. Conquistando os leigos. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isto. Verdade. O que era que Deus odiava, que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo então, e está continuando hoje, não morreu, verdade, e está continuando hoje, é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Nicolaísmo é um poder dominando o povo, fora da palavra. Agora, esse fora da palavra é completamente fora da palavra? É não, irmãos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu sei quase 100% decorado, mas eu vou pegar aqui para nós. Capítulo 2, primeiro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Doutores aqui são mestres. Não é doutores médicos, é doutores do ensino, são mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresia, ensino falso, causa perdição. Como é que essas heresias seriam colocadas no cristianismo? Encobertamente, de uma forma que um pouco de verdade, um pouquinho de falsa doutrina, e ninguém vai diferenciar o que é verdadeiro do que é falso.
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Irmãos, uma doutrina falsa, um ensinamento falso, blasfema do ensinamento verdadeiro. E por avareza é amor ao dinheiro. Sabe qual é o sinônimo de avareza na Bíblia? Idolatria. Amor ao dinheiro. Tem pessoas que amam tanto ao dinheiro, que o dinheiro é o ídolo deles. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então veja, o que Deus odiava. Ora, para conseguir a significação real do que estamos prestes a abordar, devo preveni-los para conservarem sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se você preferir, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas que são tão opostas quanto o preto e o branco. Religião composta de duas partes que se entrelaçam, mas que são tão opostas, tão contrárias, quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são feitas daquelas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Ambas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam no meio do jardim. E sem dúvida, seus próprios galhos se entrelaçavam uns nos outros. Assim, na igreja de Éfeso, este mesmo paradoxo. Irmão, um paradoxo é uma coisa que, vamos dizer assim, é inacreditável, mas mesmo assim é. Como é que pode? Mas é. É difícil até de entender, mas é mesmo, é um paradoxo, aquilo acontece. Assim, na igreja de Éfeso, este mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Agora, me perdoem. Mas nós temos que dizer assim: sigam-me os bons. Sigam-me os bons. Mas é bons e maus. Irmãos, nunca tome por exemplo ou por modelo quem está fora do que essa Bíblia diz. Nunca tome por exemplo ou por modelo quem está fora do que essa Bíblia diz. Chega no ponto da pessoa dizer assim: eu não vou na igreja porque o fulano também não vai. Deveria ser o contrário. Dizer assim: eu vou na igreja porque o fulano vai. Aí quer se basear por quem não vai. Por que não se baseia por quem vai? Eu vou porque o fulano vai. Não, o fulano não vai, eu também não vou. Aí nós temos no mundo, irmãos, um bocado de piolho. Os que andam pela cabeça dos outros é piolho, né? Tem pessoas que andam pela cabeça dos outros. Irmão, nunca acompanhe quem está dando um exemplo errado. Será que você não sabe quando um exemplo é certo e quando um exemplo é errado? Será que você não conhece a palavra de Deus para saber quando uma irmã está fazendo uma coisa errada e você vai acompanhar o erro? Acompanhe os certos, irmão. Amém. Duas vinhas formam a igreja. Elas são semelhantes ao trigo e o joio, crescendo lado a lado. Mas uma é a verdade, a outra é falsa. Ora,
Deus falará com cada uma e falará de cada uma. Você vê que, o Branda mostra aqui o que Apocalipse fala. Tem uma advertência e um elogio. Em cada era tem uma advertência, mandando tomar cuidado. Você caiu do seu primeiro amor, volte ao seu primeiro amor, faça assim, faça assado. É uma advertência. O irmão falou que aquilo é para a falsa vinha. Por quanto ela diz que é de Deus, Deus a trata como se ela fosse. E um elogio. E o elogio é para a verdadeira vinha. Ele falará com cada uma e de cada uma. Ele chamá-las à igreja. Mesmo é a vinha falsa, Deus ainda chama de igreja. Deus chama de igreja e trata como igreja. E somente os eleitos conhecerão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Revelação. Chave do reino dos céus. Amém. Irmão, se você não receber aquela chave que Pedro recebeu, você não entra lá. O problema é que a igreja católica acha que a chave ficou com Pedro. A chave vem para cada um de nós. Amém. Ou você recebe aquela chave ou você não crê em Jesus Cristo da maneira correta. Mateus 24, 24. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinais e prodígios. Assim, muitos séculos atrás, lá na igreja primitiva, pouco tempo depois do Pentecostes, a falsa vinha se entrelaçou em torno da verdadeira vinha e encontramos estas obras dos nicolaítas. E este vai ser encontrado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Agora você aprendeu isto? O espírito dos nicolaítas estava dentro da igreja, combatendo os verdadeiros. Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual da igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixando o seu primeiro amor da palavra de Deus, foi-nos revelado como tendo caído de sua origem, que era o Pentecostes. Em português, claro, isto quer dizer que esta igreja estava em perigo de ser despojada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. E foi. O Espírito Santo saiu da igreja, irmão. O Espírito Santo só voltou na igreja, da forma que atuou em Pentecostes, em 1906, quando o Espírito Santo caiu de novo, veio às nações do mundo inteiro de novo. Foi isto mesmo o que aconteceu depois que Moisés conduziu Israel para fora do Egito. O plano de Deus era conduzi-los pela coluna de fogo, elocução profética, milagres e sinais e as maravilhas dadas por Deus. Isto era para ser executado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus e equipados por Deus e enviados por Deus. Amém. Com todo o acampamento sendo dominado pelo Espírito Santo, eles rebelaram-se e quiseram o estabelecimento de regras e credos pelos quais se pautaram. Começaram a criar credo. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e se enveredaram pela apostasia completa e pelo esquecimento. Foi assim que começou a primeira dispensação da igreja e foi piorando cada vez mais, até que o Espírito Santo foi completamente rejeitado e Deus teve de destruir o povo. Vê você como foi o começo da primeira igreja? Foi chamado Atos. Logo chegou a ser uma doutrina, chegou a ser norma, a regra inflexível. Irmão, quando eu vejo
nas igrejas pondo normas que não estão na mensagem, normas que não foram dadas pelo mensageiro da era. Finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente. Poderia ser algo bom, algo puro, aparência de santidade. Então se apoderou, e como uma serpente piton, ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é sutil. Falsa vinha é sutil. É como um anjo de luz, até que se apodera de alguém. Agora, eu quero dizer-lhes que creio em liderança, porém não na liderança do homem. Glória a Deus. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Amém. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais montarão a ordem na igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja deve ser governada pela palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente a igreja, mas por meio do Espírito de Deus. Amém. Porque a palavra e o Espírito são um. Aleluia. Liderança humana não funciona. Não funciona. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 17. Hebreus 17 é: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. O Morano falou apenas o Hebreus 13, 7, 17, mas o Hebreus 13, 7 também manda. Hebreus 13, 7, 17, como o Morano falou aqui. Não, ele falou foi Hebreus 13, 7. Só que ele fala aqui que é o 17, né? Não, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitar, tentando para a sua maneira de viver. E no 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Não preciso de obedecer a homem nenhum. Não preciso me sujeitar a ninguém. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Tem ovelha que é bem facinho de ser conduzida, irmão. Tem ovelha, mesmo ovelha, porque quando é bode, já está dizendo que é bode. Bode não tem diabo que segure. Bode não tem quem segure, irmão. Não tem quem segure bode. Agora você pensa que o ovelha não tem cabeça dura? Eu vi não sei em que lugar do mundo. Essa expressão aqui quer dizer um tolo, né? Um abestado, né? Um tolo, né? O cara botou um capacete de motoqueiro e foi trocar a cabeçada com um carneiro, né? Aí foi lá, o carneiro afastou, veio de lá e jogou ele bem acolá. Jogou bem acolá. Tem a cabeça tão dura que dá cabeçada num capacete, nem. Ovelha tem cabeça dura, irmão. Tem ovelha que é difícil de conduzir. Tem ovelha que é difícil de tratar. Tem ovelha que para tratar dela tem que quebrar a perna. Mombrana
Deu exemplo, aquele homem cuidando de uma ovelha. Ovelha aqui debaixo do... Aqui no surrãozinho. Aqui debaixo dele. O que essa ovelha tem? Está com a perna quebrada. Como foi que ela quebrou? Ela caiu do barranco? Não. Um carro atropelou? Não. Como foi que ela quebrou? Eu quebrei a perna dela. Mas o que é isso? Vou denunciar a você a Sociedade Protetora dos Animais. O que é isso? Por que você fez isso se você não gosta dela? Gosto. Por que você fez isso? Não, porque ela era uma ovelha, não deixava eu tratá-la. Quando eu ia cuidar dela, ela corria. Ela era muito arisca, então eu precisei quebrar a perna dela. Aí agora eu posso cuidar dela. E quando ela sarar da perna, ela vai ser mansa agora. Claro que isso é natural. Uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, por que o senhor não quebra uma perna da gente para a gente obedecer? Eu falei: irmão, se eu quebrasse a sua perna, você me botava na cadeia. Você me botava na cadeia, irmão. Isso é uma aplicação. Mas o irmão Breno falou, né? Então veja. Mas vê você o que estava sucedendo ali, né? Eu lembrei o 3:7, lembrar dos vossos pastores. 83. Mas vê você o que estava sucedendo ali. Aquela falsa vinha estava apoderando-se e ensinando que o governo do homem estava bem. Governo de homem. Que no sentido espiritual. Não vamos nem falar governo de mulher, que é a desgraça total. Vamos falar do sentido espiritual. O governo do homem, do ser humano. Ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ensinou um tipo de controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, tem um plano de Deus para isso, irmão. Amém. Mas quando coloca o plano do homem, eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual. Tomaram a autoridade das suas próprias mãos com todo o poder espiritual, dando como resultado um sacerdócio santo que estava entremetido entre Deus e o povo. Colocou um sacerdócio santo que estava entre Deus e o povo na terra. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Chegaram a ser anticristo porque tomaram para si mesmos seu ofício de mediador. Esses líderes se põem como mediador entre Deus e os homens. Irmãos, o pastor é um guia. Ele deve ser respeitado, mas o pastor não é o intermediário entre Deus e a igreja, não. O pastor não é o intermediário entre Deus e a igreja. Ele faz parte da igreja. Mas a sua comunhão com Deus não depende da comunhão do pastor. Mas o sistema nicolaíta estava ensinando que dependia. Irmão Brana disse: eles colocaram a si mesmos como os mediadores. Chegar no ponto que só pode ir a Deus se vier do pastor? Não, senhor. Você para ir a Deus não precisa ir do pastor, não. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Amém. Diz a Bíblia. Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso. Os efésios quer dizer a verdadeira igreja. Os efésios conseguiram vencer isso? Os efésios conseguiram acabar com isso? Não. Isso permanece até hoje. Mas só que a verdadeira igreja não se contaminou com isso. Amém. O problema, irmão, é não se contaminar.
Os efésios aborreceram isso, e todo verdadeiro crente o aborrecerá também. Governo humano. Teríamos de estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. O que tiveram foi uma organização. Isso separou ao povo. O irmão Brana falou, irmão. O espírito denominacional é de separação. Você vê um pastor dar mensagem separando o povo dele dos outros, esse pastor é denominacional. De acordo com o que o irmão Brana disse. A denominação, a organização separa a fraternidade. Separa o amor de irmãos. Qual foi o dia que eu coloquei essa igreja aqui contra qualquer membro de qualquer igreja aqui? Diga aí, quando foi um dia que eu coloquei essa igreja contra qualquer igreja aqui? O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados no corpo. E o Espírito deve mover sobre cada um, e cada um deve participar na adoração de Deus. Mas os homens queriam a preeminência, queriam o primeiro lugar, se sendo tomaram o controle. Os homens tomaram o controle. Irmãos, eu não quero essa igreja edificada sobre a minha pessoa. Eu quero ser conhecido como um pastor que ensina a verdade, que conduz o povo. Mas como um chefe do povo eu não quero ser conhecido, não. O pastor Clisparo falou: um pastor verdadeiro está edificando o povo ao redor da palavra, para que o povo ame e siga a Jesus Cristo. Um pastor falso está edificando o povo ao redor da pessoa dele, ao redor do ministério dele. Bispos chegaram a ser arcebispos, e com isso de impor títulos, se desviaram da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles conseguiram que o povo lhes obedecesse, até o ponto em que sua forma de adoração não era em nenhuma maneira semelhante aos primeiros dias depois de Pentecostes. Foram mudando a adoração. Aí hoje você vê uma adoração católica parece com a adoração evangélica em quê? Porque mudou muito. Estes atos eram o princípio da sucessão apostólica. Da sucessão apostólica a membro da igreja. Era um passo rápido e fácil, como meio de graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, por meio de seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Veja, hoje em dia, se você ler Atos capítulo 2, do 1 ao 4, como alguns o leem, você poderia lê-lo assim, né? Do jeito que estão lendo. E como se cumpriram os dias de Pentecostes, veio um sacerdote com uma hoste e disse: põe a língua para fora. Pôs a hoste na língua, ele mesmo bebeu o vinho e disse: agora você tem recebido o Espírito Santo. Incrível! Vamos dizer, é incrível? Isso é exatamente ao que tem chegado o nicolaísmo hoje em dia. Eles dizem: não faça caso ao que diz a palavra de Deus, você não a pode entender. Nós temos de interpretá-la para você. Além do mais, a Bíblia não está concluída. Tem que mudar com os tempos, e nós lhe diremos quais são as mudanças. Quão contrário é isso à palavra de Deus, que diz enfaticamente: seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso, onde quer que haja conflito com a palavra. Conflito é guerra, é diferença.
onde quer que haja conflito com a palavra, céus e terra passarão, mas nem sequer uma palavra de Deus passará. Amém. Céu e terra passam, nem sequer a palavra de Deus falhará. Assim o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Presumem ser o que não são. Dizem que são vigários de Cristo, mas o que eles são é anticristo. Aqui está outra história triste. Essa é a história do batismo na água. Nos dias de Jesus e nos dias depois de Pentecostes, eram imersos em água. Ninguém pode negar isso. Homens educados dizem que tudo o que fizeram foi aspergir com água, porque era muito fácil encontrar pequenos poços de água em muitos lugares. E quando eles aspergiam água neles, eles faziam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se esses títulos fossem nomes afetivos. E como se houvesse 3 deuses em vez de um. Porém, fique você nessa organização e procure pregar a verdade da imersão no nome de Jesus Cristo, e você será expulso. Você não poderia esperar ser guiado pelo Espírito de Deus e ficar ali, é impossível. Amém. Ser guiado pelo Espírito de Deus e ficar ali. No 88 aqui, nós vamos começar a terminar. Vamos começar, que hora é essa aí? Está com 38 minutos agora. Paulo viu o que vinha. Os falsos. Em Atos 20 ele mandou chamar os anciãos. Depois chamou os anciãos de bispos. E depois disse que eles eram pastores. Ancião, pastor, bispo e presbítero são palavras sinônimas. É porque havia discípulos entre os gregos, e no grego pastor é presbítero. Entre os hebraicos e no hebreu pastor é ancião. E entre os latinos e no latim bispo é pastor. Mas lhes advertiu acerca desse sacerdócio enganoso que viria e se apoderaria com suas doutrinas falsas. Ele sabia que implantaria uma forma de adoração que excluiria o povo em algum aspecto no ministério do Espírito Santo. E ainda hoje em dia, aqueles que proclamam estar livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade entre o laicalismo, entre os membros. E quando muito, podemos ver uns quantos pregadores com uma pregação inspirada, enquanto o rebanho se assenta e tenta absorvê-la. Isto está muito longe do que Paulo disse, que quando todos se reunissem, todos teriam a liderança do Espírito e todos participariam da adoração espiritual. Você tem que ser um adorador, irmão. A igreja nunca tem aprendido isso das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo, e o povo obtém sua liberdade, depois de um tempo se escraviza a mesma coisa de onde saíram. Tem igreja por aí, dá mensagem que um membro para visitar outro tem que avisar o pastor. O membro para visitar outro tem que avisar o pastor. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo ficou liberto por um tempo. Porém, quando ele morreu, o povo simplesmente organizou o que pensavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram todo aquele que professava diferente deles. Voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. Mas é um sistema. E ainda hoje em dia há muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. Oh sim, em Apocalipse 12, aquela meretriz,
teve muitas filhas, é a igreja. Estas filhas são igual a sua mãe, lançam a um lado a palavra. Igrejas evangélicas que dizem que creem na Bíblia, mas quando chega em certas partes da Bíblia ela não crê. Mulher cortar cabelo diz que não crê, quando a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo. Quando a Bíblia diz que se a mulher vestir roupa de homem ela é uma abominação. Ele diz que isso não tem problema, a Bíblia diz que tem. Irmão Branham posicionou, irmão, esse negócio sobre roupa, cabelo, pintura. Crente que pinta unha, irmão, está desviada do propósito original do profeta, da mensagem do profeta. Qualquer irmã que pintar as unhas está desviada do propósito original do profeta. Nós temos que segurar o que o profeta falou. Quem quiser pintar unha pode pintar, mas você tem que saber, essa igreja não concorda com mulher pintando unha, com crente pintando unha. Se alguém vê você de unha pintada, tem que saber, a igreja não concorda com isso, a mensagem do profeta não aceita isso. Mas se você quiser usar, você é livre, mas tem que saber que a mensagem do profeta não aceita. Subjugam, negam a liderança do Espírito de Deus, subjugam ao laico e asseguram que é impossível que o laico adore a Deus, a menos que venha através deles ou através de seu plano, que nada mais é do que um modelo de incredulidade do próprio Satanás. Desvio da palavra, irmão Brandes, é modelo de incredulidade do Satanás, né? Então nós temos que nos firmar pela palavra. Irmãos, leia a Bíblia e ore, leia as mensagens e ore. Você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Vamos dirigir com uns minutinhos de oração, né? Vamos fazer uma oração aqui, encerrando o culto, Jorge. Viu? Fazer uma oração encerrando o culto, depois você corta a filmagem. Dê hora aqui para encerrar o culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, meu Deus, nesse momento, agradecer ao Senhor por mais um ensinamento da Tua Palavra. Ensinamento que deixa a gente refletindo, ó Deus, pensativo. Aleluia. Aleluia. Que não é só estar dentro de uma igreja. Que o mundo religioso acha que estar dentro da igreja está bom. Mas nós sabemos que não é isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, a estar mais próximo do Senhor. Mais próximo da liderança do Espírito Santo. Aleluia, mais próximo do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o profeta disse que não trazia uma mensagem para que o povo seguisse a Ele, mas sim para que o povo seguisse a Jesus Cristo. Pai Celestial, aleluia, nos ajuda, meu Deus. Nos dê força para continuar. Que nenhum espírito de arrogância venha nos rodear. Pai Celestial, que possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Ajuda, meu Deus, esse ministério, esse pastor, cada dia, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Pelo que nós temos ouvido, é o Senhor. É o Senhor que está dirigindo esta igreja. Através do ministério, meu Deus, do vaso que o Senhor usa para dirigir o povo, meu Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Deus. Porque esta igreja é livre. Esta igreja não é presa. Essa igreja não está morrendo de medo do pastor. Ela sabe que tem sido dirigida pelo Espírito Santo, não pelo homem. Continua, meu Deus, mantendo esta graça, esta misericórdia, e nos prepara para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, amém.
culto não terminou não, irmão. Vamos entender. Eu falei que nós vamos encerrar aqui, vamos ter um minutinho de oração, nós vamos encerrar a filmagem aqui. Né? Agora vamos começar a orar, mas já que você está querendo vir para cá, venha logo para cá. Você é o primeiro que vai orar.